Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do festival de novidades nos betas dos sistemas operacionais da Apple, atualização bacana e planos ambiciosos para os carros da Tesla, Apple Music ultrapassando a marca dos 10 milhões de usuários, pesquisa indicando o sucesso do mercado de streaming em 2015, a queda livre do Yahoo sob o comando da Marissa Mayer e o filme da biografia do Steve Jobs levando 2 Globos de Ouro. Vamos lá! A gente começa o episódio de hoje falando sobre a premiação do Globo de Ouro, que por causa do fuso horário aconteceu entre finalzinho de domingo e a madrugada de segunda-feira aqui para nós no Brasil. Dentre os vários indicados e premiados, uma das maiores surpresas da noite foi a dupla premiação para o filme da biografia do Steve Jobs. A atriz Kate Winslet levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo papel da Joanna Hoffman e o Aaron Sorkin levou o prêmio de melhor roteiro. O filme ainda estava concorrendo em mais 2 categorias, a de melhor ator para o Michael Fassbender, que interpretou, claro, o Jobs, e perdeu para o Leonardo DiCaprio, que ironicamente chegou bem perto de interpretar o Steve Jobs nesse filme, mas desistiu depois de uma pressão feita ali pela Laurene Powell Jobs, viúva do Steve Jobs. E também o filme estava concorrendo na categoria de melhor composição, que acabou indo lá para o Ennio Morricone, que compôs a trilha do filme novo do Tarantino. Agora, quem viu a premiação deve ter notado a completa surpresa da Kate Winslet na hora em que o prêmio dela foi anunciado. Depois de tantas derrotas nas bilheterias e de tantos reviews ruins pela grande mídia que cobre os lançamentos de Hollywood, a expectativa do elenco e dos produtores devia estar bem baixa. Só foi uma pena que nem o discurso da Kate Winslet e nem o discurso do Aaron Sorkin citaram o Steve Jobs ou o Walter Isaacson, que escreveu o livro que serviu de base para o filme. De qualquer forma, tá aí. Se você for ver a biografia do Steve Jobs no cinema, que estreia aqui nessa semana no Brasil, já dá pra ver sabendo que o filme levou 2 Globos de Ouro. Agora vamos falar do Yahoo. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar de uma outra vez que eu falei aqui a respeito do Yahoo estar bem perto de se desfazer dos seus negócios online para tentar sair do buraco. E o New York Times compartilhou algumas informações bem preocupantes a respeito da empresa que parece estar longe de encontrar uma solução para voltar a crescer. De acordo com o Times, a liderança da CEO Marissa Mayer é vista como insegura e questionável e, ao que tudo indica, ela está planejando um anúncio de demissões em massa para os mais de 11 mil funcionários do Yahoo até o final desse mês. Ninguém sabe ainda qual que vai ser o número de funcionários a serem demitidos. Isso vem logo depois do fato de mais de 1/3 dos funcionários da empresa já terem pedido demissão ao longo do ano passado e em meio a uma grande pressão por parte dos investidores para tentar convencer o painel de conselheiros a demitir a Marissa Mayer. O texto do Times é bem extenso, exemplifica de diversas formas como a confiança na Marissa Mayer ruiu completamente nos últimos meses e vale a leitura caso você queira ter uma dimensão mais completa do tamanho do buraco onde o Yahoo se enterrou nos últimos anos. É uma pena que isso esteja acontecendo e tomara que ainda dê tempo de salvar a empresa. Agora o assunto é o mercado de streaming de música, que de acordo com a Nielsen, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, atingiu 317 bilhões de músicas transmitidas pela internet em 2015, o que foi quase o dobro em relação a 2014. Segundo eles, em 2014, esse número tinha sido de 164 bilhões e 500 milhões de streams. Esses números fazem parte de um relatório bem interessante que eles publicaram lá no site deles a respeito do desempenho da indústria fonográfica no ano passado. Segundo eles, as vendas de álbuns caíram 6% em 2015, mas curiosamente as vendas de discos de vinil aumentaram 30%, chegando a representar 9% de todos os álbuns físicos vendidos ao longo do ano. Outro número interessante é que as vendas de faixas digitais também caíram 12,5% no ano passado, tudo isso, claro, graças à mudança do hábito das pessoas que migraram para os serviços de streaming tipo Spotify, Pandora, Apple Music, Deezer, etc. E falando em hábitos, uma informação bem curiosa que eles compartilharam fala que 61% das pessoas disseram que a principal fonte de descoberta de novas músicas ainda é o rádio, seguido de indicações dos amigos, trilha sonora de filmes e só depois vem os sites e aplicativos de streaming de música. O documento segue com dados interessantes, como por exemplo a informação de que o preço é o maior fator que as pessoas citam na hora de cancelar ou de nem chegar a fazer uma assinatura, e uma tendência de 78% dos não assinantes de serviços de streaming continuarem sem assinar nenhum serviço desses, ou seja, pode ser que esse crescimento não se repita em 2016 e que toda a galera que estava disposta a pagar para ouvir música pela internet já tenha feito isso. Se você tiver curiosidade de ver todos os dados levantados pela Nielsen, a gente deixou o link para o estudo deles aqui na descrição do episódio.
E já que o assunto é streaming de música, vamos falar sobre uma matéria que o Financial Times publicou ontem, dizendo que o Apple Music já ultrapassou a marca dos 10 milhões de assinantes, o que é uma marca bem importante para a empresa, que tinha confirmado em outubro do ano passado que tinha só 6 milhões e meio de assinantes. Com essa marca, o Apple Music chega à metade do número de assinantes premium do Spotify, com a diferença que, enquanto o Spotify levou 6 anos para bater os 10 milhões de assinantes, o Apple Music levou 6 meses. Apesar da fama negativa que o Apple Music vem ganhando desde que ele foi lançado, parece que o esforço da Apple em contra-atacar com conteúdos exclusivos, tipo o filme da turnê da Taylor Swift, que estreou no final do ano passado, vem dando certo. Agora, o assunto é a Tesla, que, para quem não se lembra, é a empresa do Elon Musk que faz carros inteligentes. No último final de semana, eles liberaram pela internet uma atualização do sistema operacional do carro, que traz um recurso chamado Summon, que é um jeito formal de dizer chamar ou convocar em inglês, e que serve para você mandar o seu carro entrar ou sair da garagem sozinho, ou então manobrar para estacionar ou sair de uma vaga de estacionamento também sem ter ninguém ali no volante. De acordo com o Elon Musk, que está parecendo cada vez mais um vilão do James Bond quando ele fala com a imprensa, esse é só o começo e que dentro de mais ou menos uns 2 anos, você vai poder chamar o seu carro onde quer que você esteja. Ele fala que se o dono do carro estiver em Nova York e o carro estiver em Los Angeles, vai ser só ele apertar um botão e o carro vai atravessar o país sozinho, incluindo a parte dele se carregar sozinho, e ele vai chegar para o motorista ali numa boa, são e salvo. Ele ainda aproveitou para dizer que não acha que essa previsão é otimista, o que indica que isso pode acontecer até antes, dependendo de como a tecnologia se desenvolver. Bem legal essa visão do futuro do Elon Musk. Aliás, do futuro não, né? Eu comecei a notícia falando sobre um carro sendo atualizado pela internet. Eu não sei vocês, mas para mim, o futuro já chegou. E por último, ontem à tarde, a Apple liberou para os desenvolvedores as versões beta dos próximos sistemas operacionais para Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV. E eles trouxeram várias novidades legais. O beta do iOS 9.3 trouxe um modo noturno que dá uma aliviada nos tons azuis da tela durante a noite, deixando ela um pouquinho mais amarelada, o que vários estudos indicam que ajuda a preparar para o sono e até melhora a qualidade do sono. Especificamente para os novos iPhones, a Apple incluiu vários atalhos de 3D Touch em apps nativos que ainda não tinham, e especificamente sobre os iPads escolares, apareceram vários recursos legais. Agora tem a possibilidade de você configurar vários usuários diferentes no mesmo dispositivo, o que quer dizer que cada aluno pode ter um perfil com suas próprias informações e apps guardados no aparelho, sem interferir com as informações e apps de outros estudantes. Além disso, também pintou um app chamado Classroom, que mostra conteúdos, questionários e também espelha coisas para a Apple TV. As novidades para iOS foram tantas que a Apple publicou lá no site dela algumas páginas especiais explicando o que vem por aí. Se você quiser dar uma espiada, o link está aqui na descrição do episódio. Já o beta do WatchOS 2.2 trouxe um modo de visualização de mapas com ponto de interesse da região e a possibilidade de um detalhamento maior das atividades físicas para apps de terceiros. Além disso, também apareceu a opção de você parear mais de um Apple Watch com o mesmo iPhone. E por último, a tvOS 9.2 trouxe o app de podcasts, ó que beleza. Trouxe a habilidade de colocar apps dentro de pastas, que é uma coisa que estava faltando mesmo, e devolveu a compatibilidade com teclados Bluetooth. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!